Salmo 139. A partir do verso de número 13. Salmo 139. A partir do verso Salmo 139, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Podem tomar assento. Graças a Deus. Eu quero tratar nesta oportunidade, amados, eu creio que ainda nunca foi tratado junto aos irmãos em cultos de ensino, mas é um tema bastante relevante, um assunto muito discutido em nosso tempo, que é sobre a identidade de gênero. E o tema que eu tenho para trazer hoje é identidade de gênero e suas complicações para a família. Identidade de gênero e suas complicações para a família. Nós sabemos que as crianças precisam de um sentido. As crianças precisam de significado de sua própria realidade existencial. E porque há os que pensam que cada um de nós pode ser qualquer coisa que queremos ser em termos de identidade de gênero ou orientação sexual. Nós entendemos de uma vez por todas que houve uma projeção de Deus para trazer todas as pessoas à existência. E o Senhor Deus da glória não cometeu sequer falha alguma, não. E muitos desses que pensam de forma contrária, falam como se nossa anatomia não fosse de forma alguma nosso destino. Mas o que é a anatomia? É o estudo que se faz da performance do corpo, quer seja do homem, quer seja da mulher, em que há um diferencial na sua estrutura corpórea. De maneira que quando nós observamos o Salmo 103, no verso 1 e no verso 14, nós encontramos o salmista expressando um ato de gratidão a Deus. Ele não está reclamando da sua própria existência. No verso 1 ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. O salmista entende que tudo enquanto há nele, desde seus órgãos interno e externo, ele está dizendo que tudo enquanto há nele bendiz o nome do Senhor. No verso 14 ele continua e diz: porque Deus conhece a nossa estrutura e vê que nós somos pó. Deus conhece a estrutura do homem e da mulher. Deus conhece a estrutura de uma criança, desde o ventre da sua mãe, Ele conhece a estrutura de cada pessoa. Logo, foi o próprio Deus quem as formou, foi o próprio Deus quem as trouxe à existência. E nós estamos vivendo um momento da imposição
dos estereótipos de gênero. Uma imposição dos estereótipos de gênero. Quando eu falo em estereótipo, eu estou dizendo de um modelo alterado do corpo. A tendência geral da cultura de nosso tempo é alterar o corpo na sua performance e adotar um novo modelo e um outro padrão. Se alguém é menino, assumir o modelo e a performance de uma mulher, através de alterações por meio de cirurgias. Todavia, a geração humana ela foi planejada para dois gêneros. Quais são? Macho e fêmea. Porque não há nenhum terceiro gênero, mas sim um comportamento aprendido sem nenhum traço genético. Se não há nenhum tipo de traço genético, quanto ao o homem ou a mulher, ele nascer gay ou nascer lésbica, não, ninguém nasce gay e ninguém nasce lésbica. Isso é comportamento adquirido no ambiente onde essa pessoa está vivendo e convivendo. E nós entendemos que não há fator genético algum que diga que a pessoa geneticamente nasceu dentro de um corpo errado. Que a alma de uma mulher no corpo de um homem, ou a alma de um homem no corpo de uma mulher. Não. A Bíblia vai dizer em Isaías 43, no versículo 7, Deus vai dizer o seguinte: e todos quantos são chamados pelo meu nome, e os que criei e formei para a minha glória. Deus não criou e formou ninguém para a sua decepção. Ninguém é o resultado de um projeto falido. Deus, Ele sabe o que faz e faz perfeito para a glória do seu nome. Amém? Além disso, a civilização já nos mostrou que a família humana natural, composta de pai, mãe e filhos, com todos os seus defeitos, é o melhor meio ambiente possível à nutrição de geração futura, de gerações futuras. É exatamente a composição do macho e da fêmea, do homem e da mulher, para gerar filhos. É impossível que haja uma geração de pessoa do mesmo sexo. É impossível que um homem com outro homem produza uma criança. É impossível que uma mulher com outra mulher produza uma criança. Só é possível no relacionamento entre macho e fêmea, homem e mulher. E a Bíblia diz no Salmo 127, no verso de número 3 está escrito, aleluia, a palavra de Deus diz que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do teu ventre, o teu galardão. Então a criança que está no ventre é o galardão de Deus para a mulher. O que é galardão? É a recompensa de Deus. Então Deus recompensa o ventre de uma mulher com uma criança no ventre. Não é bem a ciência, mas são as políticas que condicionam as crianças a aceitarem como normal uma vida de representação química e cirúrgica do sexo oposto. Não tem nada associado com a ciência. É como Paulo diz, tudo isso vem da falsamente chamada ciência. Não é a ciência verdadeira, é o cientifismo. O que é o cientifismo? O cientifismo é aquilo que vem da própria cultura, da cabeça do ser humano. É resultado daquilo que pensam. E eu costumo dizer que ideias trazem consequências, e muitas vezes irrecuperáveis, muitas vezes impossível de voltar ao seu estado normal e natural e original. Então nós observamos na leitura que fizemos, o salmista, ele tem aqui uma inspiração de Deus no verso 13 ao 16, ele fala, pois possuíste o meu interior, aleluia, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Ele está dizendo que foi o próprio Deus que teceu a sua vida no próprio ventre da mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ele não consegue dar uma ideia, não consegue explicar como que Deus o formou dentro do ventre da sua mãe. Ele diz que foi tão maravilhoso, ele foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Então, os feitos de Deus na formação do ser humano, ele está dizendo aqui, está dizendo que são obras maravilhosas. Aleluia! Maravilhas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Porque ele tem uma vida de conhecimento experimental das obras de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Está percebendo aí? Deus está vendo no ventre da mulher o corpo. Se ele é de mulher, é de mulher. Se ele é de uma menina, é de menina. Se é de um menino, é de um menino no ventre da mãe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Algumas mulheres têm sido orientadas que quando estiverem grávidas, e alguém perguntar qual é o nome da criança, se já tem o nome da criança, porque tradicionalmente as mulheres, o pai e a mãe costumam já antes da criança nascer escolher um nome para dar à criança. Já fez o exame no médico, já sabe que é uma menina, aí procura o nome daquela menina. Quando nascer, já recebe o nome. Se é um menino, já dá o nome para o garoto quando nascer. Mas sabe o que está sendo dito ultimamente? É que a mulher grávida, por conta dessa questão do sexo neutro, o sexo neutro, aí alguém diz o seguinte: olha, a mulher não pode mais dizer se a criança é um menino ou uma menina, embora tenha feito o exame para saber. Não, ela vai dizer o quê? Quando alguém perguntar, e aí, é uma menina ou um menino? A mãe vai responder: eu não posso lhe dizer. E o que é que você vai dizer então? Eu só posso lhe dizer que é uma pessoa. Quando ela nascer, ela vai dizer quem ela vai ser, se é uma menina ou menino. Mas o salmista está dizendo aqui, jogando por terra, dizendo o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então Deus viu no ventre da mãe o corpo de quem? De uma menina. Se nascer, é porque Deus viu lá, já formou uma menina. Se nasce o menino, é o corpo que Deus viu foi de um menino. E ele aqui é um homem, está dizendo: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Amém? O corpo de um garoto, o corpo de um homem no ventre de uma mulher. Então ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou levantando uma pergunta. Será que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher? Essa frase, ela saiu da boca de Simone de Beauvoir. Quem é Simone de Beauvoir? Foi uma feminista, ateia, que não acreditava em Deus, que vivia na promiscuidade, que vivia na prática do hedonismo. O que significa isso? Na busca desenfreada pelo prazer do corpo, da vontade da carne e dos pensamentos. E tem se tornado para as feministas uma referência, de maneira que uma certa vez em uma das provas do Enem, foi colocada essa questão, de dizer que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. A Simone de Beauvoir está dizendo o seguinte, que lá no ventre, embora seja comprovado que é um menino, mas esse menino não vai ser como ele é. Ele vai tornar-se uma menina se ele quiser. Então não é bem assim. E Simone de Beauvoir, feminista, ela entende que se trata de conjunto de civilização. Esse conjunto de civilização, segundo ela, é que elabora esse produto entre o macho e o castrado, que qualifica o feminino como se fossem produtos do meio. Simone de Beauvoir está dizendo com isso que todas as pessoas são resultado, é como se fosse um produto cultural. Essa ideia de macho e fêmea é da cultura. Ela diz que não existe isso. Não é bem assim. Quando diz que é da cultura, está dizendo que parte do princípio da ideia do homem, da criação das pessoas. Alguém pensa, teve uma ideia, escreve aí, agora vai ser assim. Não é bem isso. Então a Bíblia diz que temos que tomar cuidado com isso aqui.
Em Colossenses capítulo 2 e versículo 16 está escrito: cuidado, que ninguém venha vos enredar, embaraçar, com as suas vãs sutilezas e vãs filosofias, que não é segundo Cristo, mas segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque Cristo também tem uma filosofia. Mas o que é filosofia? Segundo a linguagem do Aurélio, dicionário da língua portuguesa, filosofia é o estudo que visa ampliar incessantemente a realidade e compreensão das coisas. E não há ninguém que o próprio Deus, através de Jesus e sua palavra, para revelar a todos nós a realidade e a compreensão de todas as coisas, porque a palavra de Deus, ela tem primazia sobre tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Então qual é a palavra de ordem que a Bíblia dá? Em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo. O indicativo do texto é exatamente o mundo no qual estamos inseridos. Mas não é no curso desse mundo que temos que andar, é no curso da vontade do Espírito de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não torne o mundo aí como modelo e padrão de sua vida espiritual. Ou de sua vida moral. Não temos que nos conformar. E de se utilizar daquela frasezinha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso aí isso aí é conversa do povo. Isso aí não tem problema não. Tem problema. Porque é um ataque frontal à família, logo é um ataque frontal à igreja. Porque a igreja é formada de quê? De família. E a família é o quê? É o termômetro que mede o estado em que anda a sociedade. Então isso ataca frontalmente os princípios e valores da família. Essa coisa da identidade de gênero e suas complicações para a família. Então a tônica maior é essa: não vos conformeis com este mundo. Não fique calado. Não vos acomodem a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus? É que todos tenham vida e a tenham em abundância. É que todos reconheçam o senhorio de Deus em suas vidas. É que todos entendam que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e que somos exatamente o que somos, como Ele nos trouxe à vida. E não podemos responsabilizar Deus dos erros arbitrários, do mau uso de nosso livre-arbítrio. Então assim, a norma para o projeto humano deve ser concebido como macho e fêmea. Concebido como macho e fêmea. E com finalidade óbvia de reprodução e florescimento de nossa espécie. Partir do princípio do plano de Deus. Ele disse que Ele fez macho e fêmea. E o homem se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Depois Deus diz: e enchei a terra, enchei e multiplicai. Então Deus tem prazer que a terra seja povoada por pessoas. Pessoas que entendam de fato que Deus é o Senhor de suas vidas, e não por mercadores genéticos de um distúrbio. Esses mercadores genéticos que estão por aí, que vêm com as suas ideologias, com as suas ideias descabidas. Eu me recordo agora de Romanos capítulo 9, versículo 20. O texto bíblico, ele reporta exatamente para o tempo que nós estamos. Muitas pessoas não estão como o salmista no Salmo 103, no verso 14, que diz, ou no verso 1 do Salmo 103, quando ele fala: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Mas aqui no capítulo 9 de Romanos, em versículo 20, Paulo registra uma grave denúncia.
que está respaldado com a murmuração e a queixa do homem, quando ele diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus questionas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Tem muita gente que questiona: eu não queria ser mulher, eu queria ser homem. A outro fala: mas eu não queria ser homem, eu queria ser mulher. Por que que o Senhor me fez assim? Eu não me aceito. Eu não me sinto um homem, eu me sinto uma mulher. Outro dia uma mulher se sentiu uma cadela, uma cachorra, e andava de 4 pés, com uma outra puxando pela coleira, colocada no pescoço, e ela andando de 4 pés. E as pessoas olhando para aquela mulher, achando estranho, que negócio era aquele, com uma cauda, né, com um rabo atrás. E aí quando as pessoas olhavam assim, aquela mulher que andava de 4 pés, ela rangia os dentes como se estivesse valente, braba como uma cadela, a ponto de avançar e saltar em cima da pessoa e morder ela. Porque ela disse que se sente uma cadela, se sente uma cachorra. Então as pessoas vão pela sensação. Elas têm a impressão de que o certo e o errado é questão de gosto. Eu tenho gosto de ser assim, e não é bem isso. O certo e o errado é questão de fato e não de gosto. Quantas crianças ultimamente, segundo as pesquisas levantadas, não posso aqui dizer estatisticamente o número de crianças que mudaram a sua genitália, que mudou o seu sexo, passam por problemas de depressão. Muitas delas já se suicidaram porque não conseguiram levar para frente aquilo que mudaram em suas vidas por conta desse engano ideológico que está acontecendo. Então, amados, o que é que faz a ciência? A ciência, ela descreve o mundo e nos diz o que é. Mas a ciência, ela não pode nos dizer o que deveria ser. Ela chega e diz: é uma menina. A ciência chega e diz: é um menino. Mas a ciência não pode dizer que o menino vai ser uma menina, que a menina vai ser um menino. Eu volto a dizer que a ciência descreve o mundo e nos diz o que é, mas ela não pode nos dizer o que deveria ser. E agora? E agora, meus amados? É identidade de gênero ou sexo biológico? Identidade de gênero ou sexo biológico? Preste bem atenção. Ninguém nasce com um gênero. Todos nós nascemos com um sexo biológico. Alguém nasce macho, outro alguém nasce fêmea. E gênero, que é uma consciência e senso de si mesmo como homem ou mulher, é um conceito sociológico. E por ser um conceito sociológico, também é psicológico. Está sujeito a sofrer mudanças e alterações de seu significado. E não é um conceito biológico objetivo, destinatário, como por exemplo o nosso destino anatômico. Não é bem isso. Mas nós observamos aqui no versículo 3: pois possuíste o meu interior e entreteste-me no ventre de minha mãe. Ele está dizendo que ele é tal como ele foi formado desde o ventre. Aqui você não encontra no salmista uma perspectiva que ele será uma outra pessoa no futuro, mas ele entende que desde o princípio do ventre de sua mãe ele é tal como ele é. No livro de Jó 33, no verso 4, ele levanta uma voz de louvor e cântico a Deus. Ele diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Amém? A vida que você tem na sua masculinidade ou na sua feminilidade, quem é macho, quem é fêmea, assim é até o último dia de sua existência na terra. Então a crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que eles não são, é, na melhor das hipóteses, um sinal de pensamento confuso, embutido na mente e no coração dessas pessoas. E também um problema psicológico objetivo existente.
E esse problema ele está exatamente ali, na mente da pessoa. Não é fator genético. Esse problema está na mente, não no corpo. E deve ser tratado como tal. Se é da mente, a Bíblia responde por isso. Provérbios 23, no verso 7, está escrito: como imagina em sua mente, assim é. Ou seja, as pessoas adotam comportamentos, mudanças de atitude, determinadas decisões e escolhas, a partir daquilo que ela imprimiu na sua mente. E a Bíblia tem razão, a palavra de Deus tem razão em Provérbios 23 e 7. Como imagina em sua mente, assim ele é. E em se tratando disto, quanto à nossa vida de outrora, que está muito sujeita a nós andarmos hoje como outrora também, porque é uma tendência geral de nossa inclinação para desviar-se do Senhor, conforme Oséias capítulo 11, versículo 7, quando o próprio Deus diz: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 3, a Bíblia diz que outrora nós andávamos segundo a vontade da carne, segundo os pensamentos, os nossos pensamentos, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus nos poupou. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, queridos, condicionar crianças a acreditar que uma vida inteira de representação química e cirúrgica do sexo oposto é a forma saudável e normal, isso aqui é um abuso infantil. A saber que a palavra de Deus vai nos ensinar, em Provérbios 22 e no verso 6 está escrito: a responsabilidade de orientação sexual das crianças compete aos pais, e não à escola, e não à instituição nenhuma. Compete aos pais. A Bíblia diz em Provérbios 22 e 6, ali diz o seguinte: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. A educação dos filhos corresponde a uma responsabilidade dos pais. Agora, ensinar português, matemática, história, essas disciplinas correspondem à escola para onde a criança vai. Agora, questão de ordem moral e espiritual compete aos pais ensinarem a seus filhos. Não há necessidade alguma de intrometimento ou de uma intervenção de alguém querer conduzir os filhos nossos por caminhos tortuosos. Então perceba uma coisa: a mensagem mais importante que podemos oferecer é que a confusão de gênero é, antes de tudo, uma condição psicológica. Não é um fator genético. É um problema que perpassa a mente da criança e muitas vezes é mal influenciada por adultos que têm comportamentos deturpados também, herdados de conflitos lá atrás. Lá atrás. Não são puramente científicas, visto que representam opiniões político-filosóficas com seus valores de liberalismo sexual. O que estão querendo é fazer a erotização das crianças, é a sexualização das crianças. Eles querem destruir a família, acabar de uma vez por toda com os princípios e valores judaico-cristão que está inserido dentro da família brasileira. O maior número, o contingente de pessoas no Brasil são de cristãos. E todos seguem a pauta das escrituras, da palavra de Deus. Então a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 12, que todas as coisas me são lícitas,
Ou seja, eu tenho a liberdade de ser a pior pessoa ou a melhor pessoa. Eu tenho a liberdade de piorar a mim mesmo ou melhorar a mim mesmo. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. O que pode nos trazer edificação é a palavra de Deus. Então fica aí, meus queridos, essa mensagem, essa palavra que é de Deus, com o tema identidade de gênero e suas complicações para a família. Temos que avançar combatendo contra esse tipo de enfrentamento, contra esse tipo de complicações para a nossa casa, para a nossa família. Discipule os seus filhos em suas casas, ministrando a eles a palavra, antes que o mundo venha discipulá-las e trazer confusão na sua mente, dela pensar que ela pode ser uma menina, dele pensar que ele pode ser, ou seja, dela pensar que pode ser um menino, e dele pensar que pode ser uma menina. Não é pelo pensar, é pelo fator existencial que a criança já é um menino, ou que a criança já é uma menina. Amém? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Agradecemos aí o carinho da atenção de todos os irmãos que nos acompanham nesta live transmitida ao vivo. Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus, pode encerrar e dizer para a igreja.